Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a mensagem que converte, a única mensagem que converte. Já gravei um vídeo sobre isso, mas Deus me pediu para falar mais amplamente sobre cada pilares dessa conversão que tem que ser pregado. São 4 pilares, como já falei. Primeiro, arrependimento. Segundo, é amor. Terceiro, a cruz. E para a última, graça. Né? Hoje falarei sobre o arrependimento. Como é visto o arrependimento nas igrejas católica ou protestante? Então, na católica, a gente sabe que tem o ato do batismo, né? Que significa o arrependimento. É um recém-nascido, vem batizado, né? O líder lê algo sobre arrependimento, que é para tirar, ele querem correr logo para batizar essa criança, porque tem a natureza pecaminosa de Adão e Eva, eles querem tirar logo esse pecado, né? Vamos falar assim. E depois, na fase adulta, nunca mais é tratado o pecado, senão no ato da confissão, né? A gente sabe, a pessoa na fase adulta peca e vai lá no líder religioso que absolve, né, de uma certa forma, o pecador, né? Mas depois na fase adulta, como eu falei, não é tratado, não é falado, tem que se arrepender, né, no jeito como, por exemplo, fala aqui João Batista, né? E na igreja protestante, o que acontece? A gente vê também no ato de Jesus. Jesus, como a igreja protestante faz, né, foi batizado em fase adulta, né? Então as pessoas aqui se batizam também em fase adulta, né? Quando é capaz de se arrepender, né, de entender mesmo que esse arrependimento ia levar ele a mudança de transformação, a mudança de vida e querer servir a Cristo, né, com todo o coração, com todo o seu coração, né? Mas então, por que isso acontece, que a mensagem do arrependimento não está sendo pregada? Né? Esse amor, a cruz, a graça, o arrependimento quase nunca é falada, seja numa igreja de 4 paredes, que seja na rua também, muitas poucas pessoas, né, falam sobre isso. E quando fala, são pessoas que é religiosa, que muitas das vezes você não nem vê claramente que não são os religiosos, que não vivem aquilo que está pregando. Né? Se acha acima dos outros e querem que o outro se arrependa, mas são cheios de coisa errada. Né? Uma pessoa tem intimidade consegue ver isso. Né? Então, mas por que a culpa que o arrependimento não está sendo pregado? O verdadeiro arrependimento não está sendo pregado. Eu dividiria essa culpa em 3 grupos de pessoas. Né? O primeiro grupo de pessoas são aqueles líderes que sabem realmente que tem que ser pregado o arrependimento, né? Eles sabem qual é o verdadeiro evangelho, ou sabem qual é a verdadeira mensagem que leva ao arrependimento, não querem fazer isso, não querem desafiar os ovelhas, não querem. Querem falar sobre bênção toda hora, quer ser abençoado, todas outras coisas, psicologia, prosperidade, um monte de coisa, mas a verdadeira mensagem, que é aquela que converteria realmente na pessoa, né? Para quem quiser, claro, quem quiser, mas tem que ser pregado. Não prega, não quer desafiar, quer ficar bem com todo mundo, quer falar o que as pessoas querem ouvir, né? Então isso dá culpa muito grande, porque depois vai ter que dar conta a Deus do que eu está fazendo, porque ele sabe realmente qual é a verdadeira mensagem, não prega a verdadeira mensagem, tem que dar conta a Deus, né, disso. Então, a segundo grupo de pessoas, essas pessoas que foram doutrinadas por outros líderes religiosos, a falar sempre de prosperidade, a falar de outras coisas, mas não sabem realmente que a cruz, o amor, a cruz, a graça, falar do arrependimento é importante demais para uma pessoa para ser convertida. Né? Ele prega de tudo, pega Abraão, Jó, não estou falando que não são importantes na Bíblia, porque fala da história também do povo de Israel, etc, etc, mas ele tem uma revelação sim escondida atrás daqueles versículos, porque tem, a palavra de Deus é viva, mas não serve nada para converter nas pessoas. Se a gente vê a igreja de Atos e a igreja das cartas de Paulo, a igreja primitiva, a gente vê que ele pregava essas mensagens e milhares de pessoas se convertiam. A igreja protestante costuma fazer um apelo, né, na final, entendida como igreja de 4 paredes. Porque igreja significa, assembleia significa reunião de pessoas, não necessariamente sempre no mesmo lugar. Né? Mas costuma fazer um apelo. E o apelo é baseado em João 1,12, que fala: aqueles que o receberam tiveram o privilégio de se tornarem filhos. Né? Então, o apelo é isso: quer aceitar Jesus? Né? Muitas vezes empurrando as ovelhas, o fiel, né, a pessoa, né, a aceitar Jesus com frase do tipo: aceita agora, que vai ser o último momento, que você depois vai ter, mas estamos empurrando as pessoas a aceitar Jesus, a aceitar, né, a Jesus, como se ele que é Deus, né, é a gente que tem que aceitar ele, não é o contrário, mas mesmo assim, né, empurrando as pessoas com frase desse tipo, para empurrar as pessoas para aceitar Jesus. Quando você vê nas igrejas 3, 4, 5, são pessoas que aceitam mais porque foi empurrado pelo líder, porque por aquilo que realmente quer, né,
aceitar Jesus, né? Porque se você não pegar o amor, a cruz e a graça, você não pode levar a pessoa a realmente se converter, né? Mas é claro que vai ter pessoa que realmente não vai querer isso de jeito nenhum. Mas a mensagem tem que ser pregada da forma correta, né? E o terceiro grupo de pessoas é as ovelhas mesmo, a culpa é das ovelhas também. Não querem realmente Deus, está lá, mas não querem Deus, não querem ficar uma parte na carne, no espírito, não querem renúncia, não querem de dificuldade, que viver um evangelho perfeito, de onde você não vai passar nada, você vai ser abençoado toda hora. Então, o terceiro grupo de pessoas é essa, né? Que não quer realmente Deus, né? Então, eu queria falar com você também de que significa em grego a palavra arrependimento, né? Em grego a palavra, a gente sabe que a palavra grega pode ter vários significados, né? E que o Novo Testamento foi escrito na parte em aramaico, na parte em grego. Então, para arrependimento, a palavra usada no Novo Testamento é metanoia. E olha como é profundo o significado de metanoia, dessa palavra. Significa mudança de mente ou mudança de direção. Essa palavra é usada no Novo Testamento para descrever a mudança de direção e de vida que ocorre quando uma pessoa se volta para Deus. Implica na transformação interna, na mudança profunda na forma como se pensa e sente sobre algo, né? Então, essa é uma mudança radical, né? Um versículo de João Batista, ele, sem saber, estava apontando já os frutos do Espírito. Quando? Quando fala para a liderança religiosa, né, que estava lá vendo o ato que ele estava fazendo, fala assim, chama ele de raça de víboras, em Mateus 3, 7 e 8, fala de raça de víbora, se arrependa e dê uns frutos de arrependimento. Né? Esses frutos a gente pode ver onde? Em Gálatas 5, 22 a 25. Então, na pessoa que realmente se arrependeu, você vai ver nisso, os frutos do Espírito. Né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, sem nada em troca. Amor de Deus. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Né? Esses são os frutos do Espírito. Você vai ver na pessoa através dos frutos do Espírito se realmente se arrependeu. Mas é claro que não basta arrepender, senão você não fala também dos outros pilares, né? Dessa pregação, que é o amor, a cruz e a graça. Não tem como, né, se arrepender na pessoa sem ter sido pregada essa mensagem, né? Então, é tão importante o ato do arrependimento, pregar o arrependimento, que Jesus mesmo Jesus, não só João Batista pregou isso, a gente pode ver também no livro de Atos, mas o mesmo próprio Jesus fala em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus. Né? O reino de Deus, né, é levar o amor de Deus, né, do céu na terra, né, através do Deus fazer Jesus entrar no nosso coração, né, o Espírito Santo entrar no nosso coração, e poder espalhar, né, através do caráter de Cristo que vai aflorescer dentro de nós, né, que vai só florescer através da intimidade, do relacionamento com Ele, né, a conversa com Ele, essa intimidade nos vai fazer parecer com Cristo, não é falando como o mundo religioso faz, você tem que amar mais, você tem que ter mais fé. Não é para isso que as pessoas vai fazer isso, né? Essa é muita soberba para falar isso, né? Eu sei disso porque eu fiz, infelizmente, parte muitos anos no sistema religioso, não muitos, graças a Deus, são 3, 4 anos. Tem gente que fica a vida toda nisso, mas tudo bem. Mas Deus me tirou a venda dos olhos para que eu pudesse falar as revelações que Ele me deu, né? Que não o resultado seja na minha vida, que na vida de outras pessoas. Então, o arrependimento tem que ser falado sim, né? É um primeiro pilar que leva na conversão, né? Então, se você ainda não se arrependeu, se arrepende todo o seu coração, né? É isso que Deus tem revelado para mim, né? Que era Deus realmente para aquilo que Ele é, não para aquilo que pode te dar, né? E daqui a pouco falarei do segundo pilar, um pilar importantíssimo que leva à conversão, é falar sobre o amor de Deus que levou a cruz e a cruz que levou a graça, né? Isso que Deus tem me revelado. Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos, até a próxima.